Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mais uma vez, Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de celebrarmos nesta manhã com a Tua igreja, com o Teu povo, mais um ano de vida dessa igreja. Nós Te louvamos pelos seus 57 anos e queremos pedir que o Senhor continue edificando essa igreja com a Tua palavra que é viva e que é eficaz, palavra que de fato é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Pedimos a Deus que aquilo que a gente vai partilhar nesta manhã seja concernente à Tua vontade, que sejamos apenas um canal, que o Senhor possa edificar os nossos corações para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Quem de fato é salvo? Talvez, se perguntarmos a alguém se de fato ele é salvo, isso pode gerar no coração de muitos de nós um certo espanto, né? Algumas pessoas podem muito bem dizer assim: olha, eu estou na igreja diariamente, eu sou uma pessoa assídua aos trabalhos do Senhor, eu sou um fiel contribuinte com a obra de Deus. Você não se lembra, pastor Wellington? Foi o senhor que recentemente me imergiu, me batizou nas águas do batismo. E algumas pessoas talvez se assustem com esse tipo de pergunta. Mas eu acredito, irmãos, que existem algumas questões na vida da gente, as quais a gente não pode, em hipótese alguma, errar. Eu acredito que a gente não pode errar no que diz respeito ao trabalho que você desenvolve, ao seu trabalho secular. Pessoas que desenvolvem um trabalho que não é o trabalho para o qual ele foi, de uma certa forma, pautado, ele acaba se frustrando. Pessoas que se casam com a pessoa errada, acaba ao longo da caminhada também se frustrando ou até mesmo se arrependendo. Porém, mesmo esses acontecimentos, de uma certa forma, você pode refletir sobre isso, ainda em vida. Mas em se tratando da salvação, da vida eterna, é alguma coisa irreversível. A gente não pode errar no que diz respeito à salvação. A salvação, ela é eterna, não tem algo que você pode dizer: olha, depois da morte a gente pode ver o que acontece. Não, sob hipótese alguma. Se perguntarmos a alguém, de fato, você pode se espantar, você pode questionar acerca disso. Alguém pode até dizer: pastor, você não pode julgar, você não pode estabelecer nenhum juízo acerca disso. Isso me faz lembrar de John Wesley também, que foi um grande pregador do passado, considerado um grande avivalista. E diz que durante muito tempo da vida de Wesley, depois de pregador, batizado, membro de igreja, dizem que João Wesley ainda não havia se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Depois de muito tempo vivendo como pastor, ainda não havia se convertido. Então a gente pode ficar pasmo diante de situações como estas. Como um pastor, alguém que prega a palavra, vive a vida propagando o Evangelho e ainda não teve uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, ainda não fora alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar dele. Sabe por quê, irmãos? Os irmãos vão de convir comigo que o ambiente de igreja é um ambiente muito bom, não é verdade?
É um ambiente maravilhoso. Tem muita gente que vem para a igreja e acaba muitas vezes se aculturando a própria questão da igreja. É um louvor maravilhoso, é um ambiente de uma certa forma um tanto quanto climatizado, sofisticado. Algumas pessoas vêm e se sentem bem. Eu conheço gente que frequenta a igreja há 20, 30 anos, mas que ainda não fizeram uma opção explícita pela pessoa de Jesus Cristo. São pessoas que gostam do ambiente, são pessoas que até contribuem financeiramente, são pessoas, eu conheço gente na minha igreja que participa tremendamente das reuniões de homens, veste a nossa camiseta da união masculina, mas que ainda não fizeram, porque são pessoas que dizem, pastor, eu gosto de estar com vocês. Algumas pessoas se aculturam, a música é boa, a música é agradável, fala aos nossos ouvidos, enche os nossos corações, e algumas pessoas vão, infelizmente, simplesmente se aculturando e vão se acostumando, mas no frigir dos ovos, muitas vezes, não se converteram verdadeiramente ao Evangelho de Jesus Cristo. Não se converteram verdadeiramente ao Evangelho de Jesus Cristo. E isso sem falar de pessoas que às vezes procuram um ambiente simplesmente para um mero entretenimento religioso. Um mero entretenimento religioso. E os irmãos sabem do que eu falo e sabem muito bem disso. E algumas pessoas, irmãos, por incrível que pareça, não têm experimentado esse tipo de comprometimento, uma responsabilidade de fato com o Senhor Jesus Cristo. Eu estava ouvindo recentemente, eu pregando na nossa congregação lá na cidade de Areia Branca, me chamou muita atenção, porque é por isso que a gente precisa, eu estava ouvindo vocês cantando aqui, como é extraordinário a gente cantar músicas que de fato adoram verdadeiramente ao Senhor. Por que eu digo isso? Existem muitas músicas que na verdade são centradas na pessoa que canta, são músicas um tanto quanto centradas no homem, que não adoram, que não exaltam ao Senhor, e acaba simplesmente entretendo as pessoas. E eu ouvindo a esposa do pastor, do nosso missionário Enox, ela disse, olha irmãos, eu me converti aos 9 anos de idade, 9 anos de idade, e ela disse que aprendeu desde cedo a cantar os hinos do cantor cristão, e uma música que ela disse que marcou muito o coração dela, é aquela música, eu acho que é a 239, que fala, conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez. Olha que coisa extraordinária, ela tinha 9 anos, e ela disse que o tio dela ficou revoltada com a decisão dela, e fez a seguinte proposta a ela, ela tinha um desejo ardente de ganhar uma boneca, e o tio chegou com aquela boneca para ela, a tentação, e disse, olha, se você deixar o Evangelho, eu te dou essa boneca. Aí veio na mente dela esse hino, quantas bênçãos, quantas são, e ela respondeu para o tio dela, tio, o senhor me desculpe, mas eu não vou trocar essa boneca daqui da terra pelas bênçãos celestiais. Ela aprendeu aquele hino com 9 anos de idade, irmãos. É por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios 22:6, o quê? Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, por quê? Porque até quando crescer, não vai se desviar desse caminho, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Então, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão cantando músicas, muitas vezes intimistas. Eu vou tocar no anjo, eu vou tocar no céu. E a gente, quando observa lá no Antigo Testamento, se a gente fosse de fato fazer isso, a gente morreria. A palavra de Deus nos diz que a santidade de Deus é algo tão fascinante, tão extraordinária. Se o homem olhar, ele morre. E tem gente dizendo que vai tocar em Deus, que vai pegar nos anjos. E assim sucessivamente. É como se fosse uma viagem. Mas eu quero que a gente reflita sobre, você é de fato salvo? Eu estou partilhando isso porque isso aconteceu comigo, não é? Isso aconteceu comigo. Compreendam bem o texto, irmãos. O texto lido. Olha o que o texto diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus vai responder para ele de forma muito clara. Sabe por quê, irmãos? Porque no imaginário evangélico popular, realizar milagres ou algo parecido com os tais se configura em um alto grau de espiritualidade. Não é verdade? Vou chamar aquele irmão ali porque ele tem a autoridade
de expulsar demônios, ele é uma pessoa muito santa. Então na cabeça da gente há justamente esse sentimento. Eu me lembro que uma vez lá em Mossoró um irmão liga para mim, porque soube de alguém que estava com um problema dessa natureza. Ele ligou para mim e me chamou, e um irmão que é da nossa igreja, que é oriundo da Assembleia de Deus, esse irmão, sabendo desses detalhes, olha só, associou aquele irmão que era da Assembleia de Deus: pastor, tem uma pessoa que está com problema de possessão, aí eu estou convidando vocês dois. Ele atrelou essa ambiência aparentemente espiritual a uma autoridade. Isso me faz lembrar do pastor Edson Queiroz, que foi pastor da primeira igreja batista de Santo André, São Paulo. Quem já ouviu falar do pastor Edson? Ele faleceu, você já? Ele faleceu recentemente. E eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi do pastor Edson. Ele disse que estava em casa, e o telefone toca, pastor Edson, está alguém dizendo: pastor Edson, por favor, venha me acudir. O pastor, que foi que houve, meu irmão? Tem uma pessoa que está possessa, eu queria que o senhor viesse aqui orar por essa pessoa, para expelir o demônio. E o pastor Edson disse: meu irmão, me diga uma coisa, o irmão é crente? Sim, pastor. O irmão tem na vida do irmão o Espírito Santo? Sim, pastor. Então, irmão, boa noite, eu vou dormir. O irmão ore. No dia seguinte, o irmão chega para o pastor Edson: pastor Edson, eu orei, o demônio saiu. E o Edson disse: e você queria o quê? Que ele ficasse? Algumas pessoas pensam que expelir demônios é dom. O irmão tem um dom. Expulsar demônios é a autoridade espiritual para a glória de Jesus Cristo. Amém? A palavra dele diz o quê? Aquele que está em mim, aquele que está em nós, é maior do que aquilo que se encontra no mundo, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. O que a igreja de Jesus, o que nós precisamos como servos do Senhor, é simplesmente vivermos na dimensão da graça de Deus e entendermos que tudo é por Ele, por meio dEle e para a honra e glória dEle, em nome de Jesus Cristo. Mas no imaginário evangélico popular, realizar milagres, algo parecido, tem a ver justamente com esse tipo de ritual. Vejam que os programas de televisão estão recheados desse tipo de mística. Aí Jesus lhes dirá: nunca vos conheci. Interessante, não conheci não é alguém que não conheceu alguém ou se esqueceu de alguém. Observem bem, meus irmãos, expulsar demônios, realizar milagres, nada disso autentica que uma pessoa é salva. O fato de alguém realizar esse tipo de rito não quer dizer necessariamente que você nasceu de novo. Nascer de novo, irmãos, é passar justamente, é ter de fato uma experiência de salvação com a pessoa de Jesus Cristo, é ter convicção de vida eterna, é ter certeza de que um dia, para a honra e para a glória de Jesus Cristo, vai morar nos céus. É justamente isso, e é só isso. E aquele irmão trabalhou isso comigo, ele disse: olha, Marcos, e teve um texto da palavra de Deus que eu memorizei na minha mente, que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, quando Paulo diz o quê? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. E visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Louvado seja Deus por isso. Então é a palavra que liberta, irmãos. É a palavra do Senhor que liberta a minha vida. É a palavra do Senhor que de fato enche o coração da gente para a honra e para a glória de Jesus Cristo. O que nós precisamos hoje, nos dias atuais, é uma coisa chamada palavra de Deus. O que nós precisamos hoje é de fato nos embriagarmos com a palavra de Deus, porque é esta palavra que aviva o coração da gente, é essa palavra que acende verdadeiramente o coração da gente para a honra e para a glória de Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é a palavra, é exclusivamente a palavra de Deus. É por isso que a palavra não volta vazia, e eu faço questão aqui, está aqui as irmãs, da nossa querida irmã Leni, que foi morar com Jesus, não é isso? Foi morar com Jesus, e eu estava lembrando, estava falando no instante com Joabe, sobrinho delas, e Joabe recentemente fez uma decisão por Cristo, lá na igreja, fez uma decisão por Cristo, eu estou trabalhando para batizá-lo agora em dezembro, e eu estava observando como a palavra, ela faz a diferença, irmãos. Como a palavra ela faz a diferença.
Como a palavra de fato ela faz a grande diferença. Observem bem, meus irmãos. A pessoa pode aparentar zelo e santidade e mesmo assim não ser salva. Sabiam disso? A pessoa pode ter uma aparência de zelo, a pessoa pode ter de fato uma capa muito forte de uma santidade aparente e mesmo assim não ser salva. O indivíduo ele pode andar como crente, pode se vestir como crente, se é que haja um vestimento de crente, mas mesmo assim ela não ser salva. Mesmo assim não ser salva. Eu acho interessante quando eu leio a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, que Paulo fala sobre o amor, e ele diz, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, porém se não tiver amor, isso não vale de nada. E ele radicaliza, olha, se eu pegar o meu corpo, oferecer como holocausto, mas não for movido pelo amor, não adianta de nada. E ele diz mais, se eu pego todos os meus bens, e o interessante notar quando ele fala pegar os bens e partilhar com os pobres, não é você ter dinheiro e dar uma parte para alguém e continuar rico, mas é como se você fosse muito rico e distribuísse toda a sua riqueza com os pobres, e ao terminar de fazê-lo, ficasse pobre também. E Paulo diz, olha, mesmo que você faça isso, mas se não for movido por amor, você perdeu o tempo. Você perdeu o tempo. Que Deus quer da gente uma motivação certa. Tudo aquilo que eu for fazer, a palavra dele diz que tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo que façamos precisa ser para a glória de Deus. Ele tem que ser glorificado por meio das nossas vidas, irmãos. Eu estava conversando com meus filhos e eu disse uma coisa para eles assim. Eu disse, olha, vocês começaram a trabalhar. Sejam fiéis dizimistas. Eu quero que vocês entendam o dízimo não como barganha com Deus, não como negócio com Deus. Eu quero que vocês entendam isso como princípio, como valor espiritual. Porque dizimar é um valor espiritual, sabiam disso, irmãos? Amém? Sabiam disso? Eu estava conversando ontem com o pastor Marcelo, lá do Rio de Janeiro. A gente foi colega no seminário, e ele foi colega de um pastor chamado Lécio Dornas. Quem já ouviu falar de Lécio Dornas? Lécio Dornas agora ficou muito famoso, que ele é o pastor da família de Gugu Liberato, né? lá nos Estados Unidos. E ele era pastor da primeira igreja batista de Cuiabá, aqui no Mato Grosso. E o Lécio Dornas disse que conheceu uma igreja em Boston, nos Estados Unidos. Chegou naquele templo uma nave extraordinária. Cabe 5.000 pessoas sentadas naquela igreja. E ele chegou no templo, só havia 50 pessoas naquele templo. E ele ficou curioso. Um templo tão grande, com tão poucas pessoas. E foi conversar com uma irmã. E a irmã trouxe a seguinte explicação para o pastor. Essa igreja era cheia. Só que uma membro dessa igreja, muito rica, ela não tinha familiares, não tinha parentes. Ela morreu e deixou toda a herança dela para a igreja. Doou tudo para a igreja, todos os bens materiais. Aí aquela irmã partilhou com Lécio Dornas, sabe o quê? O pastor reuniu a igreja, a diretoria da igreja disse, irmãos, olha, a nossa igreja hoje está rica financeiramente. Vamos suspender dos nossos irmãos os dízimos e as ofertas. Ninguém precisa mais dizimar aqui. Resultado, matou a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o ato de contribuir é um ato de vida, é um ato de fidelidade. E só tem prazer em fazer isso quem é salvo, amém? Só tem prazer em participar da obra, do reino, quem de fato nasceu de novo, irmãos. Só tem prazer em fazer isso quem ama Jesus. Porque quem ama Jesus faz de fato com alegria. É por isso que a palavra dele diz o quê, Wellington? Que Deus ama quem dá com... A Bíblia não diz que Deus ama quem dá, não. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com prazer, com alegria, com entusiasmo, que tem aquela satisfação em fazê-lo. É esse que a palavra de Deus está dizendo que Deus ama. Mas a pessoa pode apresentar tudo isso, aparentar tudo isso, e mesmo assim não ser salva. A pessoa pode aparentar zelo, santidade, e não ser salva. É verdade que Deus é soberano e Ele, nesse jogo, sabe quem é quem. Mas o Sermão do Monte, irmãos, o Sermão do Monte nos dá alguns indicativos de quem de fato é salvo. Vocês querem ouvir ou não? Sim? Dá tempo?
Olha, isso não é carapuça não, viu? Pastor Marcos, o senhor nem conhece a gente. Isso aqui é para mim. Mas é um desafio de quem de fato é salvo. É para a gente fazer uma reflexão. É para a gente fazer um exame, né, no coração da gente, para que todos nós possamos colocar as nossas vidas para a glória do nosso Deus no altar. No altar. Esse texto nos apresenta pelo menos algumas situações para caminharmos nessa direção. Primeiro, a Bíblia diz no capítulo de número 10 de Lucas, versículo de número 12. Olha só o que é que diz Lucas capítulo 10, verso 12. Eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O Senhor aqui está falando do juízo final, o grande dia, quando o Senhor vai vir buscar o seu povo, quando o Senhor vai vir buscar a sua igreja. O dia do juízo, naquele dia, o juízo final, a Bíblia diz, haverá muita frustração. Gente vai chegar para ele e vai dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos muitas coisas. Este é um problema, irmãos, atual, quando nós seguimos a nossa própria cabeça, ao invés de seguirmos Jesus. Em primeiro lugar, ninguém vai ser salvo pelos próprios méritos, ninguém vai ser salvo porque fez isso ou aquilo outro, ninguém vai ser salvo porque participou mais do culto ou porque contribuiu mais. A salvação é obra exclusiva da graça de Jesus Cristo. Amém? É Ele apenas quem nos concede essa graça maravilhosa que se chama salvação. Eu não tenho mérito algum, nós não temos méritos nenhum. Nós não temos méritos nenhum. É graça. Mas naquele dia muitos vão se frustrar. Isso é um problema atual. Esse é um problema atual. É bem verdade que dizemos para todo mundo que as Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Mas quantos de nós acaba se examinando a partir das opiniões alheias? A gente diz: não, pastor, eu sigo a Bíblia. Nós dizemos às vezes que seguimos a palavra, mas às vezes somos orientados e vamos através de opiniões alheias. Opiniões alheias. Interessante notar que no versículo 22 aparece 3 vezes essa expressão, ele respondendo para aqueles homens: nunca vos conheci, nunca vos conheci. A simples menção do nome de Jesus Cristo e que está prestando serviço a Ele, não é indicativo de conversão, meus amados. O simples fato de eu falar o nome de Jesus, o simples fato de eu usar o nome de Jesus, não quer dizer necessariamente que eu seja uma pessoa salva por Jesus Cristo. O simples fato da gente falar, da gente cantar o nome de Jesus, não autentica que de fato eu nasci de novo. Não autentica isso. A simples menção não quer dizer isso. O pastor Cássio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que nós muitas vezes dizemos que somos dirigidos por Jesus, dizemos que amamos Jesus, mas muitas vezes as nossas decisões, sejam elas quais forem, elas não seguem a direção de Jesus. Muitas vezes o cônjuge que você escolhe, você não orou antes a Deus. Muitas vezes o trabalho ao qual você abraça, você não coloca diante de Deus. Muitas vezes as suas decisões não são pautadas de conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes todas as suas decisões passam única e exclusivamente pelo seu crivo. Mas a gente diz que somos dirigidos por Deus. Se eu sou dirigido por Deus, eu tenho que entender que Ele tem que estar dirigindo a minha vida literalmente em tudo, para a honra e para a glória dEle. Até porque Romanos diz o quê? Porque dEle, por Ele e por meio dEle são todas as coisas. Tudo começa nele, é mantido por Ele e um dia vai desembocar nele também. Uma expressão poderosa, alardeada, pomposa e que acaba sendo inútil. Aquelas pessoas que vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos isso. Primeira expressão, irmãos, haverá um juízo. No juízo, quem é quem vai ser revelado. Não são as nossas obras ou serviço cristão, ou atividade,
não é o fato de alguém ser pastor ou diácono, mas ele vai dizer: nunca vos conheci. Essa palavra é muito dura, né? É muito dura, né, Moisés? Olha, eu não conheço você não, mas eu sou aquele rapaz que adorava, que cantava, que pregava. Eu disse: olha, não conheço você, eu não te conheço. Outras expressões, o que é que Jesus vai dizer? Vós que praticais iniquidades, eu nunca conheci você. E ele diz: mas você que pratica iniquidade, você que... A palavra iniquidade aqui é traduzida por ausência de balizamento, ausência de normas, ausência de subordinação, ausência de regras. Ele não se ilude com sinais ou aparências. Ele usa a figura da árvore, mostrando que a árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má, maus frutos. Ninguém pode iludir o Senhor, amados. E ele usa essa figura para ilustrar. Ele mostra que o convertido não é uma pessoa iníqua, que o convertido é uma pessoa, não é uma pessoa de proceder pecaminoso. A igreja hoje, infelizmente, valoriza muitos sinais e prodígios. Eu não sei quantos dos irmãos aqui ouviram no passado, já tem algumas décadas isso, mas aconteceu muito lá no sul do país, ou no sudeste do país, talvez há uns 20 anos atrás, um episódio chamado Dente de Ouro. Quem aqui ouviu falar? Ninguém? Você ouviu? Há uns 20 anos atrás acontecia um episódio no sudeste do país. Algumas pessoas se manifestavam dizendo terem recebido um dente de ouro. E aquilo gerou um frisson muito grande. E algumas pessoas começavam a ir para aquelas comunidades na iminência, na tentativa de ver se também recebia a bênção. E um pastor chegou a dizer uma coisa muito interessante, eu nunca me esqueci da frase daquele pastor. Ele disse o seguinte: se Deus quiser, Ele faz nascer dente de ouro até na boca de galinha. Mas a questão não é dente de ouro. A questão é o servo do Senhor ter uma língua de ouro. E língua de ouro não é Deus que faz nascer. Língua de ouro é a gente que cultiva por meio da santidade, por meio de uma vida de quebrantamento na presença de Deus, por meio de uma vida de santidade, por meio de uma vida de busca incessante ao Senhor para a honra e para a glória do seu santo e poderoso nome. O desafio não é eu ter um dente de ouro, mas o desafio é minha língua ser de ouro para a honra e para a glória de Deus Pai, para que minha vida edifique outras vidas, para que nós edifiquemos outras vidas para a honra e para a glória de Deus, meus amados irmãos. A grande questão é que as pessoas querem receber as bênçãos, mas muitas vezes não querem ser bênção para a glória de Deus. Não querem ser bênção para a glória de Deus. E ele usa essa figura da árvore. Ele usa essa figura da árvore, que é bem interessante. A segunda marca, no versículo 18, você é uma árvore boa, que precisa apresentar os frutos. A terceira marca, apresentar a obra de justiça. A justiça dos cristãos precisa ser superior à do mundo. E a pergunta tem sido, o Senhor Jesus diz o quê? Se a nossa justiça, ela não exceder a dos fariseus e a dos escribas, de modo algum herdaremos o reino dos céus. Nós temos de fato frutos de justiça, a nossa excede a vida do mundo. A Bíblia diz que ele ignora os iníquos. Ele diz: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Isso me faz lembrar dos falsos profetas. Está lá em João capítulo 10, versos de 26 a 28. Essas ovelhas são as ovelhas de Jesus, pois não pratica o mal. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, pois às vezes somos coniventes com o pecado e acabamos privilegiando o sucesso, ao invés de elencarmos. Quando elencamos muitos membros das nossas igrejas bem-sucedidos, o sucesso é a coisa mais importante na mente de muita gente, o status. Mas o que deve marcar a vida da gente, na verdade, é a mudança de vida. É quando você via aquele pecador, aquele indivíduo que era drogado, e se arrependeu, tornou-se uma nova criatura para a glória de Deus. Aquele indivíduo que vivia no alcoolismo e teve uma experiência com Cristo, a sua vida agora foi radicalmente mudada para a honra e para a glória de Jesus Cristo. São essas pessoas que estão sendo alcançadas. Aconteceu na igreja recentemente um rapaz, eu contei isso lá na igreja do Moreno.
Um rapaz entrava na igreja sempre embriagado. Os irmãos sabem que bêbado dá trabalho, né? Bêbado dá trabalho, e quando o bêbado chega e procura o pastor para abraçar e para beijar lá na frente. Tinha um rapaz que entrava na igreja, irmãos, literalmente bêbado. Literalmente muito bêbado. E ele ficava com aquele questionamento: pastor, por que é que Deus me ama? Eu não quero Ele. E eu perguntei para ele: vem cá, por que você só me procura nessa situação? Você nunca me procura quando está lúcido, só me procura quando está embriagado. E eu fiz essa pergunta a ele, e depois eu caí em mim, eu disse: puxa vida, ao invés de eu perguntar-lhe isso, por que eu não vou visitá-lo? Eu resolvi visitar aquele rapaz, fui na casa dele na terça-feira de manhã, irmãos. Quando eu chego na casa dele, ele já estava bêbado. Terça-feira, às 9 da manhã, embriagado. E eu disse para ele: olha, hoje à noite a gente vai ter reunião de homens, quer ir comigo? Ele: quero. Eu vou, pastor. E ele foi. Foi bêbado, mas foi, sabe? Bêbado, mas foi. Quando foi sábado, de manhã, eu me encontrei com ele lúcido, fui na casa dele. E ele foi para outro culto com a gente naquele sábado. E para minha grata surpresa, quando foi domingo de manhã, ele entra na igreja, lá na minha classe, ele e 2 irmãos dele. E eu visitando aqueles homens, são 3 homens, e a gente descobre ali o seguinte, que aquele rapaz que só vivia bêbado, cuida desses 2 irmãos. É ele quem cozinha, é ele quem lava. Um dos irmãos teve um problema de desastre de carro e hoje toma remédio controlado. O outro irmão é ex-usuário de drogas, toma remédio controlado. Esse rapaz era professor da rede municipal, abdicou de tudo para cuidar dos pais, até a morte dos pais. A gente olha para o estereótipo daquele rapaz e acha que é alguém que não quer nada com a vida. Quando você entra um pouco na vida dele, você descobre a história dele. E para a glória de Deus, irmãos, todos 3 estão ali frequentando a igreja para a glória de Jesus Cristo. Para a glória de Jesus Cristo. Mas, amados, essas experiências, o status da igreja é isso. É aquele pecador que entra e que é resgatado para a honra e para a glória do nosso Deus. É aquele indivíduo que era homossexual e que deixou a vida da homossexualidade. Eu tive em janeiro, na Bahia, fui fazer o casamento da minha irmã. Minha irmã se casou, irmãos. 51 anos de idade, Moisés. Eu disse: até 50 anos eu oro, viu, beleza? Depois de 50 anos é milagre mesmo. E a minha irmã liga para mim: Marcos, vou casar e você vai fazer meu casamento. Quem aqui está solteiro e quer casar? Algumas mãos se levantaram. Crê em Deus, irmão, tenha fé. Hein? Você quer também? Ô, glória. Olha só, fui fazer o casamento da minha irmã. Minha irmã casou com um viúvo. E gente boníssima, o cidadão. Gente boa demais. Porém, quando eu chego lá, irmãos, eu me encontro com um rapaz. Esse rapaz cresceu com a gente lá na igreja, canta muito bem. O nome dele é Paulo. Excelente cantor. Para a glória de Deus. Mas quando eu cheguei lá, Paulo havia abraçado radicalmente a prática homossexual. Isso em janeiro desse ano. Quando foi agora em novembro, eu fui lá, novamente. Quando foi no sábado, Paulo estava lá na igreja. E Paulo disse: Marcos, olha, a minha mãe orou por mim 12 anos, para que eu deixasse a prática da homossexualidade, e Deus me libertou. Deus me libertou para a honra e para a glória de Jesus Cristo. A mãe de Paulo é uma senhora de 87 anos de idade, irmã Aurelita. Ela orou por mais de 30 anos pelo esposo dela. Ele morreu crente para a glória de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu estou dizendo isso por quê? Porque Jesus espera justamente transformação de vidas. A conversão faz isso. A conversão pega um alcoólatra e transforma ele em um santo para a honra e para a glória de Deus. A conversão pega um homossexual e transforma ele para a honra e para a glória de Deus. Eu já ouvi crentes dizendo para mim o seguinte: pastor, olha, eu não acredito que Deus muda um homossexual. Quem crê assim precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo também, irmãos. Evangelho é poder. Paulo diz isso claramente em Romanos 1:16. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Não tem coisa mais poderosa do que o Evangelho de Jesus Cristo. Foi esse Evangelho que atravessou outros continentes para chegar até a gente.
não foi louvores, não foi coreografia, mas eu não estou criticando isso, mas foi apenas a mensagem do Evangelho, que transformou vidas para a glória de Deus. É o Evangelho, irmãos. E eu não preciso me preocupar se eu prego, se gente se decide ou não. Eu tenho simplesmente que pregar, porque quem opera é Ele. É Deus quem opera. É Ele quem faz a obra de transformar vidas para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que a nossa vida tem que estar pautada em santidade, nas Escrituras, e não naquilo que a gente vê no outro. A casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha, as dificuldades foram as mesmas. O problema não é a casa, o problema é o fundamento. Onde é que minha casa está alicerçada? A casa que estava alicerçada na rocha, as tempestades vieram. Isso me faz lembrar quando Jesus chama os seus discípulos para ir para o outro lado, e Jesus entra no barco com os seus discípulos. A Bíblia diz que há uma tempestade, e os discípulos se apavoram com a tempestade, e vão atrás de Jesus, e Jesus está dormindo. Jesus, quando diz para eles que vão atravessar, Jesus não disse para eles que não havia tempestade. Jesus não disse para eles que não havia problema. Jesus só prometeu a eles que eles iam chegar do outro lado para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Pastor Russell Shedd diz que muitos naquele dia vão chegar diante do Senhor, sem olho, alguns sem braço, mas vão chegar na presença do Senhor. O importante não é como você vai chegar, o importante é que você vai chegar. O que Ele quer é que a gente simplesmente confie nele. A nossa vida tem que estar pautada nas Escrituras. Vem ventos, vão vir chuvas, vão vir tempestades, mas a Bíblia diz que a casa que está erguida na rocha, ela vai permanecer de pé, porque ela está fundamentada em Cristo. As agonias da vida, os abalos econômicos, emocionais, sentimentais, não vai ser capaz de derrubar a igreja de Jesus Cristo, porque ela está centrada na rocha dos séculos, que é o Senhor Jesus. Irmãos, é muito fácil a gente ter fé quando está tudo muito bem, não é verdade? Quando a gente tem dinheiro no banco, quando a saúde está uma bênção, quando você tem um carro bom na garagem, quando você tem uma casa para morar. Mas a verdadeira fé se manifesta em meio às tempestades, é nas enfermidades, é no momento de desemprego, é na crise, é quando tudo está lá embaixo. É nesse momento, a gente precisa falar como Jó, que disse assim: nem que ele me mate, nele eu esperarei. Nele eu esperarei. Geralmente associamos fé a sucesso. Se você tem fé, você vai ser abençoado. Mas a fé, irmãos, pode nos levar à prova. Lembra de Gênesis 22? Nos mostra Deus provando Abraão. Interessante que essa palavra no hebraico, provar, é o mesmo de ourives, que leva o ouro ao fogo para ser purificado. Muitas das provas que estamos passando, ao invés de encararmos como falta de fé, vamos ver isso como Deus provando a gente. Vamos ver isso como Deus moldando o caráter da gente. Vamos ver isso como Deus santificando e nos aproximando para mais perto dEle, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Vamos fazer isso. Tem um rapaz na nossa igreja que o filho dele recentemente foi diagnosticado com leucemia. E eles, filho único, 17 anos, um garoto. E eles foram embora para Fortaleza para o tratamento desse menino. E eu conversando com ele, né? Ele disse: pastor, está muito difícil, mas a gente tem sentido assim o cuidado de Deus na vida da gente. Tem sentido o cuidado de Deus na vida da gente. Irmãos, eu confesso a vocês, quando eu olhei aquele menino na igreja, sentado, eu disse para a Ivone, quando eu o vi de longe, eu disse: achei Emanuel muito abatido, e ele estava com aparência muito cadavérica. Confesso aos irmãos, falta de fé, não imaginei que aquele garoto fosse passar por essa prova. Domingo passado,
o pai dele chegou para mim, mandou uma mensagem: pastor, a gente está chegando de Fortaleza, graças a Deus o tratamento terminou, e o médico não encontrou mais nenhuma sequela do câncer na vida do meu filho. E ele agradeceu domingo à noite. Eu falei: qual a sua experiência diante dessa dor, meu irmão? Ele falou: pastor, isso aí nos aproximou mais do Senhor. Isso fez com que a gente orasse mais, isso fez com que a gente se quebrantasse mais, isso fez com que a gente entendesse mais e mais o amor de Deus na vida da gente. Isso não fez com que a gente achasse que Deus nos havia desprezado, pelo contrário, muitas vezes Deus usa situações como essas para dizer: olha, vem para perto de mim, meu irmão, se aproxima de mim. Muitas vezes a dor a gente tem que interpretar não como Deus nos jogando para longe dele, mas muitas vezes é nos chamando para perto dele, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória de Jesus Cristo. O verdadeiro convertido põe a fé na rocha. Ele é alguém que ouve, mas não fica só no ouvir, ele também pratica. Quem ouve e não pratica é, como diz Tiago, é a pessoa que se olha no espelho, mas ao sair dali se esquece de como era. O convertido não cai, vem as tempestades sobre os salvos, e o perdido, o seguidor de Jesus, tem sua vida firmada na rocha. E por último, a quarta figura da casa que cai, Jesus chama de insensato, pois ele ouve a palavra, mas não pratica. Quantas vezes agimos assim, irmãos? Fazemos votos, fazemos compromissos e em seguida nos esquecemos, não é isso? Tiago diz: a semelhança do indivíduo que se olha no espelho, sai dali, se esquece. Muitas vezes nós fazemos votos, dizemos para Deus: Deus, olha, o ano está terminando, no ano de 2020 eu assumo compromisso assim, assim, assim. Mas quando chega aquele ano a gente esquece de tudo que a gente prometeu. Na minha igreja acontece muito disso. Aqui acontece, acho que aqui não acontece não, mas lá em Mossoró acontece, viu? Pastor, eu prometo que esse ano vai ser diferente. Entra o ano e a prática muitas vezes continua a mesma, irmãos. Continua a mesma. Quantas vezes agimos assim? Fazemos votos. O problema aqui não está na força da tempestade. Não é que foi mais forte para um e para o outro não. O problema aqui se encontra no fundamento. O Sermão do Monte termina à semelhança do Salmo 1. No Salmo 1 aparece dois modelos de homem, um que segue a lei do Senhor e o que segue a lei dos ímpios. O Sermão do Monte termina com um homem que segue a Torá ou a lei, e sim, a palavra de Jesus. O Sermão do Monte nos apresenta Jesus como nova revelação de Deus. A igreja precisa tomar cuidado para não ouvir vozes de estranhos, pois a voz que temos de ouvir é a palavra. 5 vezes no Sermão do Monte aparece a expressão: ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo, Jesus, eu, porém, vos digo, que o nosso desafio, como igreja que faz 57 anos, é ouvir a voz do Mestre, só a voz de Jesus, porque é esta voz que vai nos conduzir aos mananciais da água da vida, para a glória dele mesmo.